Se você quer deixar uma impressão duradoura em uma mulher, não serão flores, palavras doces ou demonstrações diárias de preocupação. Será a sua presença, o seu distanciamento e o impacto emocional que ressoará em seu coração e mente muito depois de você ter ido embora. A maioria dos homens se concentra apenas na atração, mas poucos entendem como criar dependência, e menos ainda entendem como permanecer vivo no subconsciente de uma mulher sem dizer uma única palavra. Se você pular este vídeo ou avançar para a próxima parte, perderá os padrões que fazem o cérebro dela ansiar pela sua energia. Então, fique comigo, porque o verdadeiro poder reside no que você está prestes a ouvir. E se estas palavras já despertarem algo em você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvi-lo hoje. Talvez você poupe um homem de anos de confusão. Então, vamos começar. Primeiro, o maior erro que a maioria dos homens comete, o que os faz ser instantaneamente esquecidos pelas mulheres. Regra 1. Não seja bonzinho. Seja perigoso. Esta verdade é um pouco dura, mas se você quer que ela se lembre de você para sempre, primeiro pare de ser um cara bonzinho. Quem é esse cara bonzinho? O cara que dá explicações desnecessárias para tudo, que responde imediatamente a todas as mensagens, que está sempre checando se você está bem, se torna previsível, chato e sem mistério. E lembre-se, um homem sem mistério não tem força. Se você quer deixar uma marca psicológica duradoura, precisa criar atrito emocional. Isso significa que você precisa quebrar o ritmo dos hábitos dele. Se ele está acostumado a você dizer bom dia todos os dias, um dia simplesmente pare de dizer. Deixe esse silêncio falar mais alto do que a atenção dele. A maioria dos homens é viciada em aprovação. Cada vez que você manda mensagem 2 vezes seguidas ou corre para consertar as coisas com um pedido de desculpas, você está indiretamente ensinando a ela que sua energia é barata, e a verdade é que coisas baratas nunca criam vício. Então, qual é a cura? Corte o vício. Não explique a ela que você está ocupado. Apenas continue ocupado. Quando ela sente sua ausência e você desaparece sem drama, sem desculpas, sem pedidos de desculpas, isso cria um argar no subconsciente dela, e é aí que a obsessão começa. Não com conforto, mas com confusão. O que fazer agora? Elimine tudo o que for desnecessário pelos próximos 7 dias. Se ela não mandar mensagem, tudo bem. Deixe-a se perguntando onde você está. Se ela entrar em contato, responda casualmente, mas sem muito entusiasmo. Dê respostas curtas, tipo sim, às vezes. E tudo bem, você não está sendo clichê. Você está mostrando a ela que sua atenção é rara. E quando algo é raro, seu valor aumenta ainda mais. Controle até mesmo suas expressões faciais. Se ela espera que você a elogie, não diga nada. Apenas olhe-a nos olhos calmamente. Acene com a cabeça uma vez e permaneça em silêncio. Sua presença é mais poderosa do que suas palavras. Esse é o mistério. Esse espaço vazio é o que a deixará inquieta e ela não conseguirá te tirar da cabeça. Lembre-se, isso não é manipulação, é estratégia. Você não está punindo-a, você está simplesmente dando a ela espaço suficiente para sentir sua presença. E esse espaço cria atração. Uma mulher não precisa se sentir segura o tempo todo com você. Amigos proporcionam essa segurança, mas a atração surge quando ela se sente um pouco desconfortável, um pouco confusa, um pouco fora de controle. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser inesquecível. Ela não se lembrará das suas piadas, mas certamente se lembrará do momento em que seu distanciamento a fez questionar a si mesma. Essa lembrança se tornará sua impressão emocional. Então, a partir de hoje, pare de tentar confortá-la. Não seja um travesseiro macio, seja um fogo. O tipo de fogo que aquece, mas que, se mantido por muito tempo, queima. Afaste-se lentamente, fale menos, olhe nos olhos dela e permaneça em silêncio. Depois, desapareça por um tempo. E quando você voltar, ela não apenas notará você, ela sentirá você. E é aí que seu controle sobre a mente dela começa. Regra 2. Seja a ferida que não cicatriza. A maioria dos homens não entende isso. O impacto emocional não é criado pelo que você dá, mas pelo que você tira.
Portanto, se você realmente quer deixar uma marca psicológica duradoura, você deve se tornar uma ruptura na história dela. Alguém que não apenas esteve presente, mas deixou uma marca em sua vida. Como? Primeiro, entenda que você deve usar sua presença em momentos intensos e desaparecer imediatamente após esse momento intenso. Ela deve sentir como se sua presença tivesse peso e que você, de repente, o removeu. A abordagem prática é esta. Quando ela se abrir para você, quando ela mostrar vulnerabilidade, esteja totalmente presente. Olhe nos olhos dela, ouça sem julgar, acene com a cabeça, toque levemente a mão dela. Mas, imediatamente após essa intimidade, desapareça repentinamente. Sem ligações por 48 horas, sem mensagens de boa noite, sem mensagens extras, simplesmente nada. Nesse silêncio repentino, a mente dela começa a preencher as lacunas. Ela repensará tudo o que você disse, que significado ela deixou de fora, se esqueceu de algo. E esse vazio, essa queda livre emocional, se torna seu maior companheiro. Lembre-se, você não está a ignorando, você está a marcando. Quando você desaparece silenciosamente e se retira, a mente dela começa a preencher o significado da sua ausência. Ela se lembrará de você como uma história inacabada que retornará aos seus pensamentos repetidamente. Aqui estão algumas coisas importantes que você não deve esquecer. Não fique com raiva nem dê desculpas. Retire-se com confiança. Mantenha o seu amor próprio. Não queremos drama, sem discussões, sem choro. Apenas uma distância fria e controlada. O objetivo não é magoar, mas ativar o mundo interior dela. A parte que a maioria dos homens nunca toca. Estou propondo um pequeno exercício prático. É muito poderoso. Na próxima vez que estiverem juntos e a conversa se aprofundar, conte uma história que nunca termina. Um erro, uma mágoa antiga, mas pare no meio da frase. Diga, na metade. Sorria e diga, não, nada. Deixe para lá e vá embora. Essa frase incompleta a deixou à beira do precipício. O que viria a seguir? O que ela terminou de contar, o que ela sentiu, essa incompletude não a fará correr atrás de você. Em vez disso, a manterá pensando em você a noite toda. Lembre-se, isso não é uma tática maquiavélica, é apenas um jogo, é uma estratégia moderna. Demonstrar emoção sem oferecer um desfecho completo cria tensão, e a tensão é um indício de obsessão. Agora, outro truque que é diretamente eficaz. Quando você conseguir que ela se abra, mantenha silêncio absoluto por 24 a 48 horas. Nada de boa noite, nada de explicações. Ou, se ela entrar em contato, responda com menos entusiasmo. Quanto menos, melhor. O objetivo é fazê-la sentir que sua presença é valorizada e que sua ausência a deixou perdida. Essa pequena ferida emocional gradualmente se torna uma cicatriz profunda, e a cicatriz não se cura. Torna-se uma memória que ela continua revisitando repetidamente. Outra coisa, controle o momento certo. Você precisa saber como ligar e desligar sua energia, de acordo com suas necessidades. Às vezes, demonstre uma conexão repentina e intensa, e em seguida, recue silenciosamente. Esse ritmo impedirá que você se torne previsível e a manterá constantemente pensando em seu próximo passo. Lembre-se, você não está causando dor. Você está criando uma indiferença. A dor só é destrutiva quando acompanhada de crueldade, não apenas dessa forma. Sua abordagem deve ser precisa, intencional e emocionalmente calibrada. Se você praticar esses passos consistentemente, não só aumentará a intimidade dele, como o subconsciente dele irá te reconhecer repetidamente sem o seu esforço ativo. Regra 3. Domine o ambiente. Seja o dono da sala. Todo homem entra em uma sala, poucos realmente a controlam. Se você quer que as pessoas não só te vejam, mas também te sintam, domine a sua presença. Presença não é apenas presença física, mas uma energia constante e focada que transforma toda a atmosfera. Ao entrar em uma sala, entre devagar, ombros para trás, olhar fixo, firme, calmo. Nada de flertes ou movimentos dispersos, apenas uma postura calma e determinada que diga: não estou aqui para chamar atenção, eu sou a própria visibilidade.
Essa confiança sólida não pode ser ignorada. Quando essa mulher estiver com você, nunca tente imitar a energia dela. Você define o tom. Se ela estiver nervosa, mantenha a calma. Se ela estiver rindo alto, abaixe a voz. Você não reage à turbulência dela. Você se torna a âncora dela. Isso é influência, sem aprovação, apenas estabilidade. Um homem que conhece seu valor não busca conexão através de gestos. Ele observa, ele escuta e então fala com intenção. Faça isso agora para experimentar. Quando você falar com ela, diminua a velocidade da sua fala em 10%. Abaixe um pouco o tom de voz. Use pequenas pausas entre as frases. As pausas dão peso às palavras. Esses pequenos detalhes projetam domínio e controle emocional. Preste atenção à linguagem corporal. Sente-se de forma aberta. Ocupe seu espaço. Pare de se inclinar demais. Pare de se ajustar excessivamente. Se você ajustar constantemente o seu ritmo para o conforto dela, a dinâmica se inverterá. Você se tornará o perseguidor. Em vez disso, deixe que ela se adapte ao seu ritmo. Essa pequena e silenciosa inversão troca os papéis e ela se torna a perseguidora. Quando surgir um conflito, mantenha a calma. Não perca a compostura em discussões acaloradas. Se ela se exaltar, permaneça em silêncio. Essa quietude é um sinal de força. A maioria dos homens entra em pânico e grita. Em vez de ouvir, eles discutem e explicam por que estão certos. Não faça isso. Fale devagar, concisamente e com intenção. Essa é a linguagem da autoridade. Use a linguagem de um rei, não de um palhaço. Faça cada movimento intencional. Pare de mexer nas mãos, no celular, nos óculos. Mantenha as mãos relaxadas. Mantenha o olhar fixo. Fale com calma. Esse controle afetará tudo ao seu redor. A atração dela, a memória dela e a impressão misteriosa que você deixa. Faça isso hoje. Ao entrar em qualquer espaço, não diga nada nos primeiros 10 segundos. Apenas observe, respire, imponha a sua presença. Deixe as pessoas se adaptarem ao seu ritmo. Repetir esse microcomportamento diariamente reprogramará seu cérebro e corpo para a autoridade. E quando isso se tornar natural, você não será apenas visto, será sentido. Quarta regra: seja a tempestade que ela não esperava. A dura verdade é que se ela puder prever você completamente, nunca poderá desejá-lo plenamente. A imprevisibilidade ativa o subconsciente dela. A variabilidade emocional não é caos ou trauma, mas volatilidade controlada. Um dia vocês estarão profundamente conectados. No dia seguinte, você estará distante. Não é um jogo, é porque seu desejo não é garantido. E essa dinâmica cria um sentimento que ela não consegue definir. É aqui que o vício começa. O cara legal está sempre disponível, sempre estável, sempre ansioso e, eventualmente, esquecido. Você não precisa ser estável, você precisa ser memorável. E algo memorável é algo que não pode ser totalmente compreendido, algo com que ela se identifica num dia e questiona tudo no dia seguinte. É o equivalente psicológico de um suspense, e os suspenses sempre ficam na memória. Então, como fazer tudo isso sem se tornar tóxico? O truque é simples. Pare de anunciar suas intenções. Não conte a ela o que você vai fazer. Simplesmente faça. Às vezes, cancele planos de repente. Às vezes, desapareça no fim de semana. Às vezes, apenas diga, preciso de um tempo para pensar, e pare por aí. Esse mistério cria tensão. Ela será amigável, mas também intrigante, e essa tensão é o que a manterá interessada em você. Outra maneira é variar suas respostas. Se você é geralmente sério, faça uma piada repentina. Se você é brincalhão, às vezes aprofunde as conversas. Ela deve sentir constantemente que está descobrindo novas facetas suas. O enigma é poderoso porque mantém a mente dela ativa, e enquanto ela pensa em você, você está ocupando um espaço considerável no subconsciente dela. Lembre-se, isso não significa que você seja instável. Significa que você entende de influência. Toda vez que ela pensar, ele vai fazer isso agora, inverta os papéis. Não por crueldade, mas para abalar o controle dela. A maioria das mulheres está acostumada a conduzir a situação, mas quando você muda o ritmo, ela de repente se assusta. Não porque você disse isso, mas porque você a desestabilizou.
Veja um exemplo prático. Se ela espera uma noite romântica, mantenha um tom sério e tranquilo. Se ela quer silêncio, de repente faça contato visual intenso e movimentos ousados. Seu objetivo não é impressioná-la, seu objetivo é marcá-la. E o homem que deixa uma impressão duradoura nunca dança conforme a playlist emocional de outra pessoa. Ele traz sua própria música, seu próprio ritmo, sua própria paixão. Tempestades não pedem permissão. Elas vêm, vão e transformam a paisagem atrás delas. Você precisa se tornar isso também, um sistema climático psicológico. Às vezes calmo, às vezes feroz, mas nunca previsível, nunca completamente seguro. E agora é hora de levar esse nível de tensão para o próximo nível. Agora vamos falar sobre não apenas permanecer uma lembrança, mas se tornar uma âncora emocional na mente dela. Regra 5. Crie momentos que fiquem gravados na sua memória. Uma mulher não se lembrará das suas palavras, mas sempre se lembrará do que sentiu ao seu lado. Essa é a sua vantagem. Se você evocar uma emoção na vida de alguém que essa pessoa não sente há anos, ou talvez nunca tenha sentido, o cérebro dela a identifica como um marcador significativo, e esse marcador se torna a sua referência. O objetivo aqui não é dar um presente ou dizer uma piada. O objetivo é fazê-la sentir algo. Algo errado, incomum, inesquecível. Como um momento em que suas defesas se desfazem e um sentimento antigo, uma memória reprimida ou uma dor ressurge. Quando o sistema nervoso dela rotula esse novo estímulo como importante, você se torna uma referência na vida dela. O que fazer? Ações específicas que funcionam. Faça perguntas que as pessoas não fazem em qualquer lugar. Quando você parou de confiar nas pessoas? O que te destruiria por dentro? Essas perguntas ignoram o ego e atingem diretamente o subconsciente. Elas são desconfortáveis e é exatamente por isso que são eficazes. Conte uma história real e banal, mas não dê um desfecho. Conte um incidente verdadeiro, dor, perda ou algo memorável, mas não termine completamente. Pare no meio, sorria e diga: "Deixa pra lá, eu te conto depois", e cala a boca. Essa meia história vai criar um ciclo na mente dela. Ela vai criar outras histórias por conta própria. Adicione variedade emocional à interação. Faça-a rir, depois faça-a chorar, depois faça-a se sentir vulnerável, depois console-a gentilmente. Essas rápidas mudanças emocionais ativam o sistema nervoso dela. Quando você a faz sentir intensamente e depois a acalma, essa abordagem cria dependência e desejo. Olhe para ela de um jeito incomum. Por exemplo, olhe-a nos olhos e diga: "Eu vejo algo que os outros não veem." Dizer isso não é um elogio genérico, é afirmar que você reconhece algo importante dentro dela. Isso a fará se sentir diferente. Ela se sentirá especial. Use música, silêncio e estímulos sensoriais. A música certa, o momento certo de silêncio, um toque leve na mão, tudo isso se torna uma âncora sensorial que se conecta à memória. Uma música, um lugar, uma palavra, qualquer interação fará com que ela pense em você espontaneamente mais tarde, sempre que essa mesma música tocar ou esse mesmo lugar aparecer. Uma tática que poucas pessoas tentam, mas é incrivelmente eficaz. Proporcione um momento profundo e honesto. Em seguida, recue imediatamente. Abra-se, deixe-a viver, ouça. Depois, desapareça sem dar explicações. Isso não só desperta a curiosidade, como também lhe dá tempo para processar a experiência internamente, e esse processamento permanece conectado à sua presença. Lembre-se, não estamos criando conforto intencionalmente, estamos criando impacto. A maioria das pessoas quer ser querida, mas você quer ser lembrado. Portanto, pare de ser seguro, comum e agradável e torne-se raro, desafiador e emocionalmente impactante. Em cada interação, faça pelo menos uma pergunta diferente da conversa normal, uma que evoque uma resposta interna. Meia história. Leve uma pequena história verdadeira para o seu próximo encontro, deixando metade para trás. Observe a reação dela. Âncoras sensoriais. Incorpore uma música específica, frases marcantes ou pequenos gestos que você repita sempre que quiser envolvê-la. Desapego.
Após o aprofundamento, mantenha silêncio por 24 a 48 horas, sem desculpas, sem explicações. Por que isso funciona? As pessoas não se lembram de momentos, elas se lembram de sentimentos. Quando você proporciona a ela uma sensação que ela raramente experimentou, o cérebro dela marca essa experiência como importante. Ela não pensará em você como apenas mais uma pessoa, ela se lembrará de você como um parâmetro, uma referência, um e se. E esse e se tornará o pensamento dela todas as noites, uma memória que continua ressurgindo. Se você usar essas técnicas com sabedoria e intenção, sem drama, sem crueldade, apenas propósito e contenção, você deixará uma impressão duradoura na mente dela. Essa impressão não só será lembrada, mas analisada repetidamente e talvez nunca seja completamente apagada. Regra: impressão. Torne-se o homem que ela não consegue decifrar. Seja o homem que ela não consegue entender. E, mais importante, seja o homem que você não se importa em entender. Porque a verdade é que quando ela te rotula, ela te controla. Mas quando você permanece um mistério para ela, você domina os pensamentos dela. Ela pensará em você nos momentos de tranquilidade. Não porque você lhe deu muito, mas porque você escondeu muito. A mente dela ficará presa no mesmo ciclo. O que ele estava pensando? Por que ele fez isso? Por que ele não contou para ela? E esse ciclo mental se torna sua influência. Lembre-se, não se apresse em tentar te entender. É melhor que eles te sintam. É melhor que eles te encontrem nas perguntas. Se ela disser, eu não te entendo, apenas sorria e diga, tudo bem. Você não precisa dar a ela seu GPS emocional. Você só precisa proporcionar uma experiência. Essas contradições criam uma tempestade no subconsciente dela. E tempestades sempre deixam marcas. A verdadeira diferença de um homem maquiavélico é que ele não é insensível, ele é preciso. Ele sabe a diferença entre conexão e dependência. Seu leve distanciamento lhe dá a oportunidade de duvidar de si mesmo, de idealizá-la, de criar histórias em sua mente, e esse caos interno o prende à sua imagem, muitas vezes mais profundamente do que ele jamais poderá amar. Agora uma ação prática. Se ela perguntar, para onde você vai? Responda, para onde eu deveria estar? Se ela perguntar, no que você está pensando? Diga, você não precisa compartilhar tudo. Essas frases têm poder porque contradizem a necessidade dela de exposição emocional. Dê a ela o suficiente para manter viva a sua curiosidade, mas nunca a verdade completa. Mostre um pouco do seu brilho, mas nunca a chama inteira. Seja raro, seja o capítulo não contado. O homem que consegue viver sem ser totalmente compreendido é aquele que é lembrado por ser raro. Ele não é uma história previsível como a de todos os outros. Ele é o capítulo não contado. Ele é a coceira que ela nunca conseguirá coçar. A maioria dos homens fala para ser ouvida, mas você caminhará em silêncio, e esse silêncio se tornará o ruído favorito dela. Agora, a prática de verdade. Aprenda a lidar com atenção nas conversas. Aprenda a abrir mão da validação. Pratique a quietude. Quanto mais você a incorporar, mais profunda será a sua impressão. Não no corpo dela, mas na mente. Afinal, não se trata de amor ou desejo. Trata-se de se tornar o homem que se torna parte da arquitetura mental dela. A memória que retorna à superfície repetidamente. Este é o enigma. Este é o homem que não é apenas lembrado, mas reproduzido. Realizado, nunca totalmente substituído. Agora é a sua vez. Você acabou de aprender a falar sem falar, a marcar sem tocar e a influenciar sem pedir. Mas nada disso importa se você não agir. Diga-me, você ainda a confortará o suficiente para conquistá-la ou finalmente mostrará a ela o poder que só pode ser sentido através do silêncio? Escreva nos comentários. Ela me sentirá mesmo depois que eu partir. Essa frase diz tudo. E se este vídeo te emocionou, curta, compartilhe com um amigo que precise e inscreva-se no canal.